Olha, não foi fácil chegar aqui hoje. Tem uma passeata aqui embaixo, as ruas tudo paradas, mas eu consegui. Larguei o carro no meio da rua lá e vim para cá junto com a Beatriz. Gente, hoje é o Dia da Consciência Negra. E eu me lembro na maçonaria, uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu fui numa loja maçônica só de negro. E eles eram imponentes, bacanas, e me receberam com o maior carinho lá. Porque nós somos brasileiros. Brasileiro para eles é como se fosse negro. São irmãos. E eu vi um rapaz negro alto, bonito, né? E ele chegou assim perto da bandeira americana e começou a falar para ela de tudo que os negros passaram na época da escravidão. O sofrimento, vender os filhos, os castigos, as mortes, as fugas, o desespero deles, das famílias. Às vezes eram verdadeiros reis lá na África e aqui se tornavam meros escravos, sofrendo, morrendo. É terrível. Mas aí ele levantava a voz e falava assim: mas eu sou americano, eu amo a bandeira americana, sou filho daqui e eu perdoo a bandeira e o mundo pelas atrocidades que fizeram por nós. E isso a gente tem que lembrar a vida inteira, que é um absurdo que fizeram com as pessoas. Mas não pensa que isso daí tá terminando, não. Agora eles pegam de escravos os coitados, os colombianos, os bolivianos, ficam trabalhando 18 horas por dia, trancado em buracos, às vezes sem ter para respirar. A gente vê crianças que vêm estudar nas escolas do Estado brasileiro aqui, e a gente vê a dificuldade que eles vieram para cá e estão sofrendo. Então, hoje em dia, existe escravidão? Existe. O que a gente pede é para a polícia localizar e prender essas pessoas que aproveitam dos estrangeiros que vêm para cá e que vivem verdadeiras desgraças. Eu trouxe aqui a professora Beatriz e ela vai falar um pouquinho da data, porque ela é morena, ela é negra, isso mesmo. Então vamos lá, doutora, conta para nós aqui. Gostaria de falar sobre o significado do Dia da Consciência Negra, que na verdade é um dia para que nós, pretos, pardos e afrodescendentes, né, tenhamos a consciência de nossas origens africanas e também para que nós possamos, né, compreender melhor sobre nossa origem, né, e também, infelizmente, pensarmos a respeito dessa questão da escravidão, que hoje em dia, né, a sociedade, nós temos aí como vitória, né, sobre essa questão aí, a lei contra o racismo, que o doutor pode falar mais sobre isso. Mas de verdade eu queria um pouquinho assim do teu coração em relação a isso. Será que terminou já todo esse caos aqui, ou será que é só uma aparência? Será que escravidão não existe mais, mas na verdade existe um discricionamento? Eu tenho certeza que tem ainda. Vocês sofrem isso daqui? Porque olha, se sofrer, tem que procurar o Carbone para meter uma ação na turma lá e pôr tudo na cadeia. Mas conta para nós, existe esse discricionamento? Então, o que existe primeiramente é o racismo estrutural, tá? Que é muito discutido hoje por filósofos negros da atualidade, né, que são mecanismos que impedem, né, ou que atrasam o desenvolvimento das pessoas, a chegada delas a lugares, né, a posições em todos os lugares. Estar presente, os afrodescendentes precisam estar presentes em todos os lugares. Eu entendo, mas você assim como negra, você se sente rejeitada em algum momento? Então, na verdade, assim, é que tem o termo correto seria pardo, né? Tem o pardo, o afrodescendente e o preto. Preto, pardos e afrodescendentes. Só a questão de tonalidade. Eu entendi, mas você sente alguma coisa? Eu acredito que não tem mais. A pessoa que fizer alguma coisa errada vai preso. Hoje não é processo, é cadeia. Então, qualquer coisa que se fizer
para um negro, para qualquer tipo de etnia, que hoje em dia é tremendamente Sim. castigado pela justiça. Então, é que assim, o racismo estrutural, né, ele é uma... Ele existe, ele é real, ele é algo assim bem estruturado, que dificulta as pessoas a chegarem a posições que elas gostariam, né, ou que identificam. Hoje em dia nós temos políticas públicas que tentam, como se diz, reparar, né, os povos, os afrodescendentes, na questão das cotas, né? As cotas, elas permitem e não digo facilitam, porque também eles precisam estudar, precisam se esforçar. As cotas, elas possibilitam que a população afrodescendente tenha maior acesso a concursos públicos, às universidades federais, estaduais. São projetos assim revolucionários que realmente ajudam a comunidade afro-brasileira. Eu entendo, tá certo, mas essa benesse que eles deram para os negros, é só para os negros? Não tem outras etnias, não só essa? Então, parece que os povos indígenas também, eles têm um auxílio, né, do governo para que eles se graduem e passem seus conhecimentos para a tribo. Bom, e também os alunos também das escolas públicas, eles também têm direito a cotas específicas também, né, referente aos alunos da escola pública, que eles podem também entrar nas universidades públicas. É muito eles também bom isso daqui, mas isso é pouco ainda, pelo prejuízo que eles causaram nesses anos todos de escravidão, foi um terrível aquilo lá. E até hoje tem problema relacionado com isso. E é gozado, prestando atenção, os estrangeiros que moram aqui no Brasil, eles são mais... Aparentemente eles têm um discricionamento, é gozado. E quando a gente foi para a Europa no fim do ano, eu e a Beatriz, a gente notou que os caminhos todos abertos, não tinha problema nenhum, para nada. Os lugares você podia entrar, qualquer lugar, restaurante, boate, não existia esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, a gente vê nos campos de futebol as pessoas xingando os de cor, é rotina. E a gente vê que na verdade eles vivem para a cadeia. E eu não sei o que fazer, não é só no Brasil, é em todos os lugares. Então não se entende o porquê. A impressão que dá é que o negro ele é muito mais forte, ele é muito mais ágil, ele é muito mais... quem sabe até pelo que eles passaram, eles têm mais assim, força, são melhores jogadores e deixa as pessoas, acho que com inveja. Pode ser mesmo, você não acha? Então é que assim, devido à constituição genética, né, a questão dos músculos, né, a questão da composição corporal mesmo, né, às vezes facilita aos povos, né, africanos, aos afrodescendentes, a prática de esportes, né, eles têm algumas vantagens também, devido à constituição física, a questão genética de fenótipo. Eu entendo. Mas, na verdade, gente, a gente tem que entender o seguinte, olha, eu acho que quem dá a cor é Deus, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu podia ter nascido amarelo, preto, azul, tá cheio de cor por aí, tem até albino. E é estranho que ainda exista ignorância a níveis de a pessoa ser processada nesse tipo de situação. Eu vejo também muito os GLS+, eu vejo o agripino, como sofre o agripino, por ser GLS+, tem um nome, LGBT, tem um nome esquisito. E a vida difícil que eles passam. Então eu acho que tudo que é minoria, sei lá, ainda, sei lá, falta alguma coisa, sabe? É estranho perceber essa discricionariedade. Eu vejo lá o agripino lá com os amigos dele, ele se candidata para vereador e perde, eles não têm união, é estranho isso daqui. Agora a gente já vê mais os povos negros, que eles são diferenciados, eles estão estudando, são gabaritados. Se você... Eu entrei hoje no laboratório do Fleury, a maioria das enfermeiras eram negras, trabalhavam perfeitamente, tiravam o sangue com uma maravilha, faziam os exames. Eles estão ganhando espaço que os brancos não estão. Se vocês prestarem bastante atenção, tem muito branquelo aí que fica dentro de casa, a profissão dele é filho.
jogando o joguinho e não trabalha, e não faz nada. E eles estão ganhando espaço assim na cara. E não é só eles, não. Os venezuelanos, os coreanos, os seus alunos. Conta pra mim, quem são os mais esforçados, quem tira a melhor nota, ô Beatriz? Então, eu trabalho numa escola que tem uma diversidade, né, de alunos estrangeiros. São alunos cujos pais vieram para o Brasil. Alguns deles são refugiados da pobreza, né, das próprias más condições sociais que o país, que a pátria deles oferecia. Então, eles são refugiados de má condições, né? E, assim, eles vêm para o Brasil para trabalhar, para construírem, né, uma vida, para sustentarem suas famílias, oferecerem ensino de qualidade, né? Porque nós temos, por mais críticas aí que se receba, que se falem mal da educação, mas nós temos sim um ensino de qualidade. No Brasil, um ensino gratuito, que não existe em todos os lugares do mundo. É algo que nós devemos valorizar também. E eles querem ter acesso para que seus filhos tenham melhores oportunidades, né? Consigam ingressar também nas universidades, sejam atuantes na sociedade brasileira. Então vocês veem, o Brasil aqui, ele abre os braços para todos. Eles recebem todas as pessoas que necessitam. Mas os negros, eles fazem parte, eles vivem com a gente. Tem os cafuzos, tem os mulatos, e é uma miscigenação de raça que é maravilha, e somos todos iguais. Agora, eu vou contar para vocês o seguinte, ó. Se vocês se sentirem consternados, se vocês entrarem assim num restaurante e o sujeito falar assim, aqui é só para sócio, grava e chama a polícia. É uma forma de discriminação, né? É, exatamente. Então, não se entende que existe isso ainda. Eu estou falando para vocês que existe porque existe. É chamado racismo velado. É uma discriminação sutil que às vezes não se usa determinados nomes para se referir à etnia da pessoa, porém a pessoa sente sim que está sendo discriminada. A mesma coisa eu notei também em clubes. Tem negros que têm condição econômica lá e quer entrar num bom clube e não entra. É a mesma coisa. É provar, processar e entrar, porque eles não podem impedir. Mas, gente, eu estou falando para vocês isso aqui porque vocês acham que vocês não acreditam, mas existe. Eu vejo isso daqui, nos olhos. Eu vejo no meu trabalho. Eu vejo pessoas agredidas desde a época, verbalmente, desde daquelas mais simples, as faxineiras, os mais poderosos. E não é justo isso daqui. Nós estamos no Brasil. O Brasil recebe a todos com carinho, com amor, com afeto. E o que a gente quer aqui é trabalhar. E o que a gente precisa de gente é que estude, que seja gabaritado. Quando a gente vê um negro formado, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, a minha biblioteca lá de advocacia eu deixo aberta para eles, para pesquisar, para estudar, para crescer. E nós já temos grandes advogados, grandes mesmo, negros, que dão um show nos júris, um show em tudo. Você falou de alguns negros importantes para se lembrar. O Luiz Gama. Luiz Gama. Foi um advogado negro, autodidata, do século XVII, que mesmo ele nasceu livre, apesar de ter nascido livre, né, devido à questão à lei do ventre livre, ele nasceu livre, porém ele lutava, ele estudou em livros as leis e ele lutava e conseguiu a abolição de centenas de escravos à luz da lei, utilizando a lei. Foi o primeiro advogado preto que nós tivemos, Luiz Gama, e ele a bibliografia dele é pouco divulgada, né? Então, quem tem curiosidade, quem gostaria de saber mais, pesquise, inclusive parece que tem um livro também sobre esse assunto. Que mais, doutora? Também tem os irmãos Rebouças, que foram também engenheiros, grandes engenheiros do século XVII também, que fizeram engenharia na escola militar. Engenharia civil, são grandes engenheiros civis que fizeram pós-graduação na Europa e
retornaram ao Brasil e são responsáveis por grandes obras no Paraná, na região sul e sudeste. É um fato que poucas pessoas conhecem também, a bibliografia desses irmãos. Os irmãos Rebouças são os primeiros engenheiros negros do Brasil. Sei. Mas, gente... São pessoas para que nós possamos nos inspirar. A inspiração, de verdade, é o seguinte: é Deus que dá a cor, é Deus que dá a alma. A gente está aqui para cumprir uma missão. Todo mundo sabe disso aqui. A gente sabe que nascer é difícil e morrer também. Ninguém quer morrer. Mas cada um tem uma missão e tem um dia para partir, né? E é tão legal se a gente conseguir cumprir essa missão com galhardia e poder chegar no final lá, quando for acertar com Deus lá, poder mostrar que cumpriu a sua obrigação aqui. Então a gente nota muito, gente, que esse tipo de coisa que existe ainda no mundo é coisa de bandido. E quem fizer coisa errada aqui no Brasil paga. Eu já processei gente por esse tipo de coisa e já condenei, sim. Da mesma forma também, a gente já viu gente se aproveitar da cor para criar problema, inventar história, e aí acaba dançando nessa situação. Mas eu digo para vocês o seguinte: olha, se o filho de vocês vier para casa machucado lá, não sei o quê, e vocês perceberem, só sentirem que ele foi agredido por algum problema, alguma causa de cor, de racismo, tem de ir para cima. Quem é o responsável para isso? O responsável é a família dele. Então, se houver esse tipo de situação, se a criança lá, o adolescente fizer alguma coisa errada contra um companheiro, o processo crime corre, quer dizer, é diferente porque é para a criança, né? Então não é bem assim, é uma medida que eles vão tomar, mas ao mesmo tempo a indenização, quem paga são os pais. Eu já tive casos aqui que o menor falou mal de pessoas, colocou outras meninas em risco, aquelas coisas todas, e que até hoje tem uma indenização enorme para pagar. E o cara já vem micado. Então, pensa nisso, olha. Não pode mais ter nada contra ninguém, por cor, por raça, por sexo, por nada. O que a gente tem de pensar aqui é trabalhar, é crescer e fazer o Brasil ficar cada vez mais forte. Porque, olha, vocês viram o G20? Nós somos uma potência. E a gente não tem tempo para besteira. O que a gente tem que ter de verdade é isso. Outra coisa que eu fico empolgado é que os negros estão conseguindo grandes cargos. Eu vejo em muitos lugares as mulheres negras médicas, enfermeiras, trabalhando no lugar dos brancos que não têm competência para fazer isso daqui, porque não estudaram, porque ficaram encostados, porque a profissão deles são filhos. É muito ruim. E eles estão ganhando espaço meritório. E eles vão provar que eles são os melhores aqui. Isso é verdade. Não é verdade, Beatriz? Então conta mais alguma coisa para encerrar, vai. Não, é que nós, né, afrodescendentes, pardos e pretos, nós temos que realmente estudar para ocupar todos os espaços, né, na educação, no judiciário, na área da saúde. Nós temos que estar presentes em todos os espaços e também apoiar os nossos semelhantes, né? Então, estude, incentive e apoie seus semelhantes a estudarem também, para que sejam pessoas de destaque e atuantes na sociedade. Isso é importante. E o mais importante ainda é saber que vai vencer. Olha, eu já vi muita faculdade aí que é de graça, não paga nada, Beatriz. Quando a pessoa tem competência, estuda, não é tudo de graça. Explica para eles. Sim, eles podem entrar nas universidades públicas. Mas não é só eles todos, universidades né? privadas podem pleitear uma bolsa de estudos de 50% até 100%. Então, existem vários caminhos, né? Só se informar e estudar e lutar que nós, né? Beatriz, eu sei que você já fez o curso, já fez mestrado, já fez tudo. Você conseguiu tudo de graça? Não, é necessário esforço, acreditar em si,
e apoiar também, né? Se apoiar e apoiar seus semelhantes também, a família. E olhar, né, o próximo, o semelhante, com carinho, apoiar as pessoas, os seus iguais. Agora me fala uma coisa, uma pessoa, ela, tipo assim que trabalha como doméstica, como faxineira, ela quer aprender a ler, ela quer estudar, onde ela procura, Beatriz? Existe o EJA, né, EJA? presencial em alguns lugares, Sei. ainda existe, que é a educação de jovens e adultos. Ela precisa ligar pode ligar para a Secretaria da Educação ou pode ser da Secretaria da Educação do Estado, né, que eles podem informar onde ela encontra mais próximo de casa uma escola que ofereça essa educação de jovens e adultos. Quando a pessoa termina o colégio, eu não sei se fala colégio por hoje, quer ir para uma faculdade, o que ela faz para poder conseguir de graça esse estudo? Então, ela precisa se aplicar, estudar para o Enem, que é o exame O Enem, esse é o nacional. Entendi. E depois? E essa prova ela oferece muitas oportunidades, né? A entrada para as universidades públicas, né? Que já tem um determinado número de vagas que é garantido para as pessoas que se formaram na escola pública. E também nós temos o Enem também ele oferece, através do ProUni, bolsas de até 100%. Olha só, então é assim. Graças a Deus, quem precisa estudar aqui no Brasil tem de graça. Há oportunidades. Um abração para todos, da nossa consciência negra, e vamos para a segunda fase.